sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do meu canal do YouTube. E hoje nós vamos falar de dois assuntos correlacionados que eu poderia mencionar aqui sobre o Shelby e o desequilíbrio. A maioria de vocês que me acompanham ao longo dos anos aqui no meu canal no YouTube já me ouviram classificar os nossos whiskies single malts em três grupos principais. Seriam os whiskies florais, cuja predominância da maturação nos barris de carvalho seria em carvalhos americanos, Quercus alba, que previamente envelheceram bourbon. Nós teríamos também os whiskies frutados, que são aqueles whiskies cuja maioria da maturação ocorre em barris de carvalho europeus, que já envelheceram outros tipos de bebidas e com foco especial no Shelby, no xerez oloroso. E também temos a terceira categoria, o terceiro grupo, que seriam dos whiskies, cuja maturação é feita tradicionalmente em barris de carvalho americano, dias bourbon, com diferencial de ter turfa, de serem whiskies turfados, whiskies defumados. E aqui eu queria discorrer com vocês alguns comentários que eu julgo ser muito importante. Primeiro, com relação aos barris de carvalho. Existe uma substância química bem interessante no carvalho que nós chamamos de vanilina. Muitas pessoas não conhecem esse termo e eu quero abrir um parênteses no vídeo para fazer uma pequena explicação sobre isso. Mas o fato, meus amigos, é que principalmente no carvalho americano, no carvalho Quercus alba, que ocorre ali uma torra interna da madeira, antes de fazer o envelhecimento de bourbon, essa substância química vanilina fica muito pronunciada e, consequentemente, transfere muitos aromas de baunilha aos nossos whiskies single malts, que são posteriormente envelhecidos nesses barris de carvalho americano de ex-bourbon. Então a vanilina, para ficar bem claro, até esclarecendo algumas dúvidas, é uma substância química que ela fica intensificada quando é queimado o barril no seu interior e ela transmite principalmente aromas de baunilha tradicionais nos nossos whiskies maturados nesse tipo de carvalho. Bem, onde que eu quero chegar aí com esse comentário inicial? Nós que já temos assim uma certa experiência nas degustações de alguns whiskies single malts, e a gente costuma no nosso meio falar que queimamos a língua com vários rótulos, a gente sempre está procurando algo novo neste mercado, alguma coisa diferenciada. E essas diferenças que a gente procura, basicamente é um desequilíbrio. Mas esse desequilíbrio, meus amigos, eu quero dizer aqui que é uma coisa muito boa, muito salutar. Mas todos nós estamos aí acostumados a beber whiskies que previamente foram envelhecidos nesses barris de carvalho americano, de ex-bourbon. Posteriormente, as destilarias usam uma finalização na sua maturação, usando aí outros tipos de bebidas e principalmente o vinho xerez oloroso. De tal sorte que o whisky fica muito bem equilibrado, é uma coisa muito agradável que nos dá também uma complexidade muito boa. Mas chega num certo ponto que nós queremos whiskies desequilibrados. E eu me refiro, como exemplo, a este whisky que eu comprei recentemente. É o meu Kavalan Solist oloroso Sherry Oak. Ele é envelhecido, meus amigos, 100% em barris de carvalho de ex-xerez oloroso. E este whisky, ele é um cask strength, Então ele tem a força do barril, ele é retirado e inclusive de um único barril, ele é um single barrel. Então não existe aqui mistura de lotes deste whisky.
A destilaria seleciona um determinado barril, geralmente esse barril é um barril que nós chamamos de Bud, tem uma capacidade aproximada de 500 litros. Obviamente, né, a destilaria importa esse barril que já envelheceu, o vinho Xerez Oloroso do sul da Espanha, de Jerez de la Frontera, e encomenda, né, um barril muito bem selecionado. E este uísque que está aqui na minha garrafa, na verdade até 1 litro, ela foi retirado de um único barril, né? De um único barril. Então, se nós considerarmos que esse tonel, que este barril tem uma capacidade de 500 litros, foram retiradas dali apenas 500 garrafas de 1 litro. É claro que existem aí comercializações deste uísque com 750, né, mililitros ou 700 mililitros, se eu não me engano, mas geralmente é de 750 mililitros e 1 litro. Então é um single barrel retirado de um único barril, não é diluído em água para ser engarrafado. Então é o que nós chamamos de cask strength, né, com a força do barril. Inclusive o percentual alcoólico dele aqui está bem apagado para ver, mas é 57,1%. Obviamente que não tem adição de nenhum tipo de corante, né, não é feita a filtragem a frio. Então isso tudo, né, um cask strength e também um single barrel é um desequilíbrio que nós que gostamos dos whiskies single malts estamos procurando hoje em dia. Eu até dou aqui como referência, né, os whiskies mais tradicionais, como é o caso aí dos whiskies escoceses. Nós temos, por exemplo, um whisky que eu gosto muito, da Glenmorangie, é o Glenmorangie Ruban. Ele é maturado, né, tem praticamente assim 10 anos em barris de carvalho americano, de ex-bourbon. Depois tem a finalização por 2 anos envelhecidos em barris que contiveram vinho do Porto. É o Quinta Ruban da Glenmorangie. É um equilíbrio espetacular, super balanceado, porém é muito difícil de fazer esse equilíbrio com vinho do Porto. E a Glenmorangie conseguiu, né? Nós temos vários outros exemplos aí que eu também recomendo para vocês que estão iniciando. Nós temos aí o Glenfiddich, 15 anos, soleira, que é uma complexidade muito grande. São usados ali 3 tipos de barris e ele é envelhecido naquela soleira Vate. Então são vários single malts que têm um perfeito equilíbrio, até difícil de ser feito, mas que as destilarias conseguem. Mas naturalmente nós procuramos sempre migrar para um exemplo que eu estou dando aqui, que é um total desequilíbrio, mas obviamente esse desequilíbrio perfeito, né? É um desequilíbrio que todos nós, apreciadores de whisky single malts, procuramos um dia fazer, né? Eu acho que isso aí é uma informação e uma experiência pessoal que eu queria passar para vocês. E aproveitando aí deste desequilíbrio, eu queria aprofundar mais um pouco no conceito aí de shelving. Inclusive, surgiu recentemente uma polêmica nas mídias digitais dos nossos, né, amantes dos whiskies single malts sobre a nova versão do Macallan 12 anos Shelving, que a Macallan introduziu no mercado, aonde é mencionado ali que ela faz um tempero do barril com o vinho Shelving, né, aproximadamente por 1 ano e meio. E aqui eu queria fazer uns comentários até como esclarecimento que eu acho de muita relevância. Assim como os nossos whiskies single malts escoceses, né, para ser considerado whisky, ele tem que ser o new make, né, tem que ser envelhecido por no mínimo 3 anos em barris de carvalho. É claro que tem todo um critério, os barris têm que apresentar uma capacidade volumétrica de no máximo 700 litros, mas o período de maturação nesses barris de carvalho é de 3 anos para ser considerado um whisky single malt escocês. Fazendo este paralelo, os vinhos, né, Shelving, vinho Xerez, para ser considerado Xerez,
também tem que obedecer um critério mínimo de maturação, é o que nós chamamos de maturação oxidativa, né? O vinho tem que se oxidar no interior do barril de carvalho. E este período exigido para que o xerez, né, seja efetivamente considerado xerez é de 2 anos. Então, o que as destilarias fazem? Elas encomendam, né, esses barris de carvalho espanhóis que envelheceram vinho xerez por no mínimo 2 anos. Mas existem sim vinhos, né, sherry, né, vinhos xerez, que têm idades muito superiores. Isso porque as vinícolas espanholas esvaziam este barril, colocam em outro barril para ser novamente maturado por 2 anos. Até atingir, por exemplo, 30 anos, como é o caso do xerez Matusalém, muito cobiçado aí pela destilaria Dalmor, para a maturação de alguns de seus uísques single malts. Então a Macallan introduziu agora essa versão 12 anos Sherry, a nova versão, mencionando que ela faz um tempero do barril, né, por 1 ano e meio. Eu acho que as leis escocesas, elas não proíbem isso, mas efetivamente a Macallan não está usando o termo tempero. Então ela pega talvez, né, um barril de carvalho de altíssima qualidade, provavelmente esse barril pode já ter até envelhecido aí o vinho sherry, então teria que ser 2 anos, mas pega um outro barril para fazer a maturação de ao menos 1,5 anos, né, que seriam 18 meses. Então ela está usando o termo temperar o barril de carvalho. Isso aí está surgindo, né, muitas polêmicas, algumas críticas, mas é um uísque de extrema qualidade, mas que se você comparar com os uísques sherry 12 anos da Macallan mais anteriores, vocês vão ver uma diferença bem significativa da cor. E com relação à cor também, aproveitando que essa minha garrafa do Kavalan Solist é um single barrel, veja que ele tem uma cor, né, cor de mogno, um ocre muito fechado. E pode ser sim que você tenha o mesmo uísque Kavalan Solist, né, single barrel, com a cor diferente. Pode ser que você vai comprar um uísque desse e você vai perceber uma cor talvez um pouco mais clara do que a da minha garrafa ou até mais escura. Por quê? Porque o barril, meus amigos, é uma carteira de identidade por uísque. Então existem diferenças de cores de um barril para outro. O uísque foi ali envelhecido a mesma quantidade de anos, né? Mas você, na hora que tira de um outro barril, também single barrel, vocês podem ter diferenças de cores. Então isso aí é muito bom também afirmar isso para vocês. E este uísque, ele é muito escuro, provavelmente porque a própria Kavalan, ao encomendar um barril de carvalho espanhol lá das vinícolas espanholas de Jerez de la Frontera, possivelmente, né, lá no sul da Espanha, talvez a Kavalan solicitou que o seu barril, né, fosse envelhecido com vinho sherry com mais de 2 anos, porque o mínimo é 2 anos, mas pode ser que a Kavalan utilizou barris de carvalho espanhóis que previamente envelheceram o vinho sherry por um período aí de 4, 5, 6 anos, né? Por isso que a cor ficou tão intensificada, esse ocre, esse cobre fechado, né? Esse mogno, é uma cor espetacular. Eu acho que é um dos uísques mais escuros que eu já adquiri. Existem também algumas destilarias que prezam muito pela maturação dos seus uísques single malts em barris de carvalho americano de ex-bourbon. E geralmente um bourbon ele fica envelhecido no carvalho americano, um bom bourbon, por um período aí de 2 a 4 anos, né? Mas algumas destilarias compram esses barris solicitando que, no caso, essas destilarias americanas envelheçam os seus uísques por um período de até 6 anos.
é o mais convencional, por exemplo, com a Buffalo Trace, né? Que é uma muito conhecida aí, né? Empresa americana de bourbons, e ela, de um modo geral, envelhece os seus bourbons em barris de carvalho americano por um período, né, aproximadamente aí de 6 anos. Então, meus amigos, tá aí indicado para vocês 2 conceitos, né? Um aprofundamento maior sobre o sherry e a cor que ele proporciona nos nossos whiskies single malts, e também o desequilíbrio que todo bom apreciador de whisky single malts uma hora vai procurar, ou seja, um cask strength, um single barrel, né? Então são desequilíbrios, mas muito procurados por todos nós. Brevemente estarei postando aí um review deste whisky single malt da destilaria Kavanagh, né? É uma destilaria taiwanesa, não é escocesa, um excepcional whisky single malt premiado aí mundialmente, mas nós faremos o review dele detalhadamente. Conto com vocês na audiência do próximo vídeo. Até o nosso próximo encontro. Island Chevar.